Morena FM. Mesa pra dois. Boa tarde, estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Hoje eu tô aqui com Malu, Maria Luísa, mas ninguém chama de Maria Luísa, nem os pais. Chama todo mundo de Malu. Malu é representante das Filhas de Jó. E vai ter um evento agora, né? Exatamente. Sábado, é isso? Isso, dia 1º, esse sábado, que a gente vai estar comemorando os 30 anos da Ordem. 30 anos da Ordem não, né? 30 anos do Betel 04. Que é o de Itabuna. Que é o Betel de Itabuna, patrocinado pela loja Areópago Itabunense, que é o Betel 04 Laços de União. E é só Itabuna? Ou pega outras cidades também? Não, o Betel 04 é de Itabuna, tem outro Betel em Itabuna também, que é o 31, mas os Betéis eles estão espalhados pelo Brasil. E o que está fazendo 30 anos é o 04. Esse, o 04. É isso. Vou começar pelo básico, né? Quem é Jó? Então, Jó, ele era um homem que ele era um fiel servo de Deus. Então, ele acompanhou, acreditava muito em Deus, acompanhava toda a história, acreditava muito. E ele foi testado diversas vezes, o demônio ele queria testar a sua fé. No entanto, Jó, ele queria sempre ensinar a sua família a ser fiel e correto como ele. Então, ele se manteve um fiel servo de Deus. E Deus elogiava sempre a sua piedade no Conselho Celestial. Então, Ethel Teresa, que é a fundadora do Betel, sua mãe, ela contava a história de Jó para ela, que tem um livro de Jó. A Ordem das Filhas de Jó, né, ela é mais focada no capítulo 42, versículo 15, que conta a história e também fala que em toda a terra não houveram mulheres tão justas quanto suas filhas, porque Jó ele teve 7 filhos e 3 filhas. E as 3 filhas de Jó são conhecidas como as mulheres mais justas de toda a terra. Então, daí que veio o nome da ordem. Isso, daí veio as Filhas de Jó. Muito bom. E aí, Ethel Teresa, ela foi a fundadora da Ordem Filha de Jó. E ela queria que meninas pudessem aprender a valorizar suas vidas, né? A ter caráter, bons costumes, valores, enfim. Daí a ordem foi criada. Que faixa de idade pega as Filhas de Jó? As meninas que podem iniciar na ordem têm entre 10 a 21 anos incompletos. Certo. E o que faz a Ordem Filhas de Jó? Então, a Ordem ela tem várias coisas interessantes. A gente tem reuniões ritualísticas, que é onde a gente segue de acordo com o nosso próprio ritual. A gente faz alguns trabalhos filantrópicos, doações, nós visitamos asilos, fazemos doações, por exemplo, na minha gestão. A gente pôde pegar a época de Páscoa, então nós fizemos algumas doações de ovinhos de chocolate para crianças carentes. A gente, na gestão passada, também fomos visitar a PAI, então fizemos uma brincadeira, uma confraternização com as pessoas de lá, os alunos de lá. E a gente sempre faz eventos como esse, doações, sopão, doamos alimentos, visitamos asilos, doamos roupas, materiais de higiene, coisas do tipo. Legal. A Filha de Jó é ligada à Ordem do Bom Lei? Não. São coisas separadas. Exato. É porque a Ordem das Filhas de Jó é uma ordem paramaçônica. Ela é como se fosse não uma extensão da maçonaria, mas ela está ligada. Certo. E aí, nós somos as Filhas de Jó, nós consideramos os maçons como os nossos tios, então eles são os nossos tios maçons, e os demolês, eles são os nossos primos. Então é como se fossem umas filhas de Jó. Já que são tios e primos, vocês costumam abusar eles para fazer as coisas, não? Fazer as atividades? A gente tem algumas atividades em conjunto. Né? A gente também vende algumas coisas pros tios, direto a gente tá vendendo algumas rifas para eles, algumas coisas do tipo. Mas é sempre uma questão ali de respeito, né? Tem que tomar cuidado também, né? Você entrou como na ordem? O meu pai, ele é maçom, então eu cresci dentro da maçonaria. Minha mãe também frequenta o Clube da Fraternidade, né? Que é o clube onde as mulheres, viúvas e esposas de maçom, e até algumas mães frequentam. Daí ela é do Clube da Fraternidade, eu cresci dentro da maçonaria e eu sempre me interessei em entrar na ordem. Só que com 10 anos, que é a idade que eu poderia ter entrado, não entrei, porque foi bem na época da pandemia, e aí 1 ano depois eu pude entrar. Daí eu fiz a minha iniciação e já é online. Presidente. Rapaz, carreira rápida, né? Pois é. Mas normalmente, como é que as meninas podem entrar na ordem? Quer dizer,
pode chegar lá e falar, eu quero entrar na ordem, eu tenho que ser indicado. Como é o processo para entrar na Filhas de Jó? Então, antigamente a menina ela tinha que ter algum parentesco maçônico, então ela precisava ser filha, neta, tia de algum maçom. Hoje em dia não é mais assim, você só precisa ter uma indicação. Então as próprias meninas elas podem indicar amigas, irmãs, enfim, para entrar na ordem. A gente faz um processo de sindicância, que é onde o guardião ou a guardiã, eles acompanham alguma das meninas ativas, e aí a gente faz algumas perguntas, faz basicamente uma entrevista para poder conhecer a menina, a família da menina, e aí a gente fala questões de valores, como que é, o que é a ordem, porque às vezes a menina pode até conhecer, mas os pais não sabem, então a gente faz isso, e aí depois a gente passa para a reunião ritualística, a gente passa todas as respostas, a entrevista da menina para as outras meninas, e aí a gente aprova ou não a candidata. Essa não, que essa daí me enchia no colégio, não quero essa. Você falou da pandemia, né? Sim. Vocês trabalharam na pandemia? A gente trabalhou online, não foi reunião presencial, foi online. Mas a gente teve que mudar também algumas coisinhas que não dava pra fazer online, então a gente dava um jeito de fazer online, fazia uma coisa diferente, ou a gente teve que dar uma pausa e continuar depois. Mas vocês arrecadaram coisas nessa época? Ou qual foi o trabalho nessa época de vocês? Então, na época da pandemia em si, eu não estava na ordem ainda, mas na época, foi no finalzinho da pandemia, ali em 2021, que foi quando teve a enchente, por exemplo, aqui em Itabuna. Eu ia falar da enchente em seguida também. Exato. Os Demolês e as Filhas de Jó, eles se reuniram e aí fizeram diversas doações de roupa, de material de higiene. Eu não tava na época, né? Mas a gente fez bastante coisa desse estilo. A gente ajudou bastante gente. Vocês costumam ter intercâmbio com Filhas de Jó de outros lugares? De outros países? De outros países ou mesmo de outros estados? Então, de outros estados eu nunca participei de alguma coisa assim, mas a gente tem um evento chamado Grande Sessão, porque nós temos o Betel, por exemplo, aqui de Itabuna, mas também tem o Grande Betel, que é o Betel da Bahia. Então, esse Grande Betel, ele organiza um evento chamado Grande Sessão, que é quando acontece a instalação. Então, a honorável rainha desse Grande Betel passa a coroa para outra honorável rainha e acontece essa instalação, essa posse. E aí, na posse, as meninas dos Betéis da Bahia podem ir até lá. Por exemplo, no ano passado, isso acontece uma vez no ano passado nós fomos até lá, e esse ano nós iremos de novo com as meninas do Betel. Como é que você virou presidente? Tem uma eleição? Como é que é feito isso? Então, são 19 cargos e 5 deles são cargos de diretoria. Esses cargos de diretoria são cargos que você precisa ser eleita para poder abdicar do cargo, né? Abdicar não, perdão, para poder possuir o cargo, né? Fazer ali os trabalhos, enfim, os deveres do cargo. E aí, para você poder participar dessa eleição, você precisa fazer um exame de proficiência, que é quando você estuda um pouco mais da ordem, se aprofunda nas lições, nos ensinamentos que a ordem ela tem ali para te ensinar, e aí você passa por esse estudo, depois você faz esse exame, você é aprovada ou não nesse exame de proficiência, e aí se você é aprovada, você pode colocar o seu nome na eleição e participar da eleição desses 5 cargos. Podia ser assim para prefeito, governador, prefeito, né? Tem um estudo porque antes. Esse povo não estuda nada, se elege. É bem legal, é interessante. Podia, né? Podia ter um sistema desse, você só poder concorrer depois de fazer um teste, né? O que mudou na sua vida entrando nas Filhas de Jó? Bastante coisa. Eu melhorei minha oratória, eu falei bem mais, então eu perdi um pouco também da minha timidez. Eu fiz mais amizades, inclusive as minhas melhores amigas de vida são da ordem. Eu aprendi muita coisa também sobre você, principalmente sendo honorável, o cargo de liderança e tal. Eu aprendi a você entender o lado de outras meninas. Às vezes a gente não consegue entender a criação que outras meninas tiveram ou o jeito de uma outra irmã. E quando você
tá nesse cargo de liderança, você é obrigada a entender o lado da outra pessoa, a entender como a outra pessoa pensa, as dificuldades que essa pessoa enfrenta na vida dela. Então você aprende a entender o lado da outra pessoa, a se colocar no lado da outra pessoa. Tem muitas formações diferentes entre as meninas? Grupinhos? Não, eu digo, tem muita diferença de formação, de cultura, de costumes entre as meninas, não? Uma grande assim, dificuldade é a diferença de idade. Hoje em dia as meninas têm basicamente a mesma idade, então estão ali entre os 15 e 16 anos. Eu vou fazer 15 daqui a pouco, então já vou entrar nessa faixa etária. Parabéns antecipado. Obrigada. Mas uma coisa que dificulta é a diferença de idade. E claro que alguns pais já estão ligados à maçonaria, então conhecem um pouco mais, são um pouco mais liberais em relação a isso, a participar sempre das filantropias, coisas fora do Betel, fora do templo. E alguns pais não conhecem direito, ainda estão se acostumando, então não liberam muito. Daí essa questão de presença acaba dificultando também. São coisas assim, mas não é nada muito grande. Não tem assim uma resistência dos pais. Não, assim, só muito... em relação a fazer atividade externa, coisa assim. Também, a grande dificuldade que a gente tem, que a gente enfrenta com os pais, é na hora de iniciar. Porque muitos acreditam que filha de Jó é algo ligado à religião, ou que as filhas de Jó é uma religião, sendo que não é. Então alguns pais ficam com o pé meio atrás, alguns pais acham que é alguma coisa do mal, alguma coisa do tipo. Sempre tem esses, né? Igual Exato. O povo que acha que maçonaria é ligada a demônio, né? Sempre tem um povo assim, não adianta. Tem muita gente assim, não então tem, né? As dificuldades que a gente enfrenta com os pais são essas. Mas os pais das meninas que já são iniciados, as mães, enfim, a gente não tem muito problema não. Já aconteceu de pai de alguma menina entrar na maçonaria por causa da filha de Jó, não? Olha, que eu conheça não, eu já conheço e sou a prova viva de meninas que entram nas filhas de Jó por conta dos pais, né? Porque tem ali o exemplo maçônico. Mas ao contrário eu nunca vi. Porque de repente é uma influência, né? Vai que acontece, pra tudo tem uma primeira vez. Sim, e na enchente, como é que foi? Quer falar, Timo, alguma coisa? Posso falar. Tem um filho de Jó aqui. Só que eu vou fazer um intervalozinho pra pedir um café, que eu estou sem café até agora, Paulo Brito. Vou fazer um intervalo e já volto. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa pra dois. Morena FM. Estamos de volta com Mesa pra Dois. A gente tava aqui conversando de pandemia, viu, gente? A gente ia falar aqui com o guardião. Isso. Das meninas, que não manda nada. As meninas que mandam, a gente sabe disso. Só acompanha. Ele só diz que manda, né? Como é que é seu trabalho com elas? Vamos lá. Deixa eu dar um passo antes de me apresentar. Né? Exatamente. Meu nome é Eduardo Passos. Sou mestre maçom lá da loja Areópolis Itabunense, que patrocina as ordens paramaçônicas, como bem disse a Malu. E eu estou hoje como guardião, que é o adulto que faz o acompanhamento justamente do trabalho. Há também uma guardiã, né, do Betel, trabalha sempre casal, que a gente chama de casal guardião, um homem e uma mulher, e a gente faz um trabalho mais de orientação. Eu diria que meu trabalho é mais de puxar o freio, na verdade, porque o direcionamento é dado por elas, pelas meninas. A gente não... Tô dizendo. Exato. Mas o objetivo é esse, é não tirar o protagonismo delas, porque faz parte do desenvolvimento que elas tenham que tomar decisões. Dá mais trabalho o pessoal que já está há mais tempo ou o pessoal que acabou de entrar? Eu acho que os que entram normalmente às vezes dá um pouco mais de cabeça, até ajustar isso. Mas é um trabalho bom. Eu particularmente gosto de trabalhar com jovens. Eu acho que a maçonaria tem essa preocupação, né, da gente manter bons espaços abertos para os nossos jovens. É necessário. E a loja maçônica proporciona isso. Né? Até porque senão não renova, né? Exatamente. Uma hora vai todo mundo. E é uma forma da gente devolver, digamos assim, para a sociedade, né? Fazendo esse trabalho de direcionamento para os jovens, porque as ordens paramaçônicas, filha de Jó principalmente, ela tem um objetivo de ser uma espécie de escola de moralidade. Então a gente está ali justamente para dar algum tipo de direcionamento, para que as pessoas justamente... vida. Isso, exatamente, se desenvolvam bem. E dentro daquelas habilidades também. O que pega mal na ordem? Atitudes, essas coisas. O que pega mal na ordem?
o pessoal vira a cara assim e fala, nossa. É porque o Betel, as filhas de Jó, nós temos o nosso Betel. E o Betel, ele não está limitado só ao templo. Então, o Betel é sempre onde existem filhas de Jó, um lugar, um ambiente que exista filhas de Jó. Então, em visitas, em filantropias, lugares que a gente sai e não está no templo, mas que tenham filhas de Jó, é um Betel. E, portanto, a gente tem que representar o Betel, representar como filhas de Jó e agir como filhas de Jó. E como a ordem está ali para servir como um exemplo para outras pessoas, para a sociedade, agregar mais a sociedade de uma forma positiva, você ter atitudes não tão legais, desrespeitosas, imorais, não é algo legal, né? Pode manchar a reputação da ordem ou a reputação do próprio Betel. Então, atitudes como desrespeito, roubar, fazer coisas que são erradas, vai consequentemente manchar a reputação do Betel. Quase nenhum político poderia entrar na filha de Jó. Basicamente, né? O ideal é que saíssem de lá. Ou isso, já né? Pois é. Ô, já seriam prontos. Como é que foi pra você, pessoa, na pandemia? Porque sua geração pegou a pandemia numa época que é muito legal na vida da gente, que é entre pré-adolescência e adolescência, que é a época que a gente brinca na rua, que a gente sai com os amigos, né? E tudo isso virou, da noite pro dia, ficou proibido. Como é que foi pra você a pandemia? Foi uma fase bem ruim, assim, da minha vida. Eu não avancei muito na escola, na verdade eu regredi bastante. Isso aí todo mundo, né? Então, não consegui aula aprender. online não deu certo de jeito nenhum. Pois foi bem difícil pra mim. Eu me afastei bastante também dos meus amigos, até mesmo da minha família. Eu não ficava sempre no quarto, no computador, no celular. Então eu não conseguia interagir com os meus pais, eu não conseguia interagir com as minhas amigas. Amigas que eu encontrava no colégio, que eu encontrava fora do colégio, eu não tinha mais esse contato. Algumas eu consegui manter ali o contato, conversando no WhatsApp, conversando ligando, né, fazendo algum tipo de interação online, mas de resto muitas se afastaram. A gente não teve mais esse contato. Algumas eu ainda consigo conversar, mas a grande maioria eu nem falo mais hoje em dia, infelizmente. Gostaria de ter mantido esse lado. O maior prejuízo lado. foi essa falta de contato, né? Complica, né? Porque a gente se sente muito sozinha. E quando a gente se sente sozinha, a gente tenta buscar uma atenção em outros lugares, na internet, ao invés de buscar a atenção onde a gente realmente encontra atenção. Né? Ficava com medo de infectar seu pai. Que são com os nossos pais. Porque lá em casa era assim também. Lá em casa minha filha virou a maníaca do álcool, passava álcool em tudo. A gente andava grudado no álcool. Carregando garrafinha de álcool. Em que mundo a gente tá para carregar garrafinha de álcool, né? E como é que era aniversário, hein? Em casa. Não, só mas nós três. Aniversário de tio, de tia, de avô, de avó. Só no telefone? Ligação, nada que de coisa se encontrar. Triste, Exato. Não poder sair para comer uma pizza. Nada, só em casa. casa. Chata isso, né? E pra geração dela, né? Porque pra gente tudo bem, né? Já tinha, digamos assim, tudo bem entre aspas, né? Dava pra passar, digamos assim, mas pra gerações assim, mais jovens. A gente já aproveitou muita coisa, então a pandemia pra gente pesou menos. Né? Pesou mais, acho que a gente se preocupar com os filhos, justamente, né? Exato. De perder essa época, mas eles, período que estariam interagindo, construindo relações, tudo pois isso. Exatamente. Um período que você forma muita amizade, né? Correto, que segue depois. E perdeu isso. E as notas, deu pra recuperar depois? Eu consegui recuperar, mudei de colégio também. É mesmo? Daí, no início foi meio complicado me acostumar novamente, mas depois tá tudo certo, deu tudo conforme os planos. Você chegou até aula online? Eu tive 2 anos de aula online. Uma porcaria, né? Muito ruim. Ninguém aprende com aquilo. Ninguém aprendeu. Eu assisti algumas para ver como era, mas assim, por exemplo, tem um amigo meu que é professor no Galileu. Ele é um professor espetacular na sala de aula. Online não funcionava de jeito nenhum. Até porque ele estava dando a aula como se estivesse na sala de aula. Sim. Aí não funciona. Então acho que o maior prejuízo que teve foi justamente do professor que nunca tinha dado aula online.
E aí de repente tinha que dar, né? Pegou muita gente se reinventar, surpresa. Assim. Muita gente surpresa, não preparado, sem equipamento também. Pra você, como é que foi? Nossa, pra mim foi terrível, porque meu filho é ainda mais jovem, né? Que a Maluzinha que tá aqui. E era justamente o período que ele estaria ali iniciando as amizades. Ele tinha acabado já tinha um pouco tempo no colégio. E aí, enfim, todo mundo em casa. Eu ainda tenho o privilégio, posso dizer, né? Sou funcionário público, então fui colocado em home office. Mas para ele, por exemplo, estrutura de colégio, visita a parentes, privados de tudo isso. Ficou basicamente, lá somos 3 também em casa, e basicamente a relação era nós 3. Eu, meu filho, minha esposa. E lá em casa todo mundo pegou Covid, sem sintoma. Aí queriam que eu não ficasse perto, eu falava, eu não quero nem saber. Até porque eu nunca peguei gripe, e a Covid é um vírus de gripe, né? Agora a gente sabe que a maioria era gripe mesmo, não era nem nada de novo. Mas, ô Malu, e quais são os planos de presidente para esse ano, por exemplo? Então, a nossa gestão... Você é presidente, tem que ter planos, né? A nossa gestão o eleitorado vai cobrar. Ela teve eleição já. São de 6 meses. Ah, só 6 meses? Só 6 meses. Dá pra fazer o que em 6 meses? Passa muito rápido. E eu fui eleita ano passado, então eu já tô no finzinho da minha gestão. Eu vou entregar o meu cargo esse mês. Pode acontecer de ter reeleição, mas é raro, e eu também acho que outras meninas têm que ter a oportunidade de presidir, de subir de cargo, né? Pegar cargo com mais liderança, mais poder na ordem, até porque você acaba adquirindo uma responsabilidade maior, você tem mais comprometimento com a ordem, você tem que estar ali, né? Então você acaba entendendo isso e acaba evoluindo com isso também. Só que agora eu já tô no finzinho da minha gestão, tudo que eu tinha pra fazer eu já fiz. A única coisa que... E o que deu pra fazer nesses 6 meses? A gente fez algumas filantropias, fizemos filantropias em conjunto com os Demolês, por exemplo. Fizemos doação de ovo de Páscoa, doações de roupa, fizemos doações pra cachorros, pra animais em situações petzinhos. Exatamente. Nem sempre o pessoal lembra dos pets, né? De rua. Fizemos doação de ração. Irei tentar organizar agora que tá no finzinho, né? Mas irei tentar fazer uma doação de roupa, agasalho pro pessoal do Rio Grande do Sul. Agora temos a festa de 30 anos, que irá acontecer esse sábado. Sim, vamos falar da festa. Onde é que vai ser a festa? Lá no Cidadele. No Cidadele. Exato. E é aberto? Como é a festa? É só convite? Infelizmente não dá pra ser aberto. Isso que eu ia falar disso, porque se for aberto não cabe todo mundo, né? Exatamente, porque o Betel são 30 anos de Betel, então assim, é claro que a festa não é só pra gestão atual, mas pra Tem quantas pessoas no Betel? Hoje tem 13 meninas no Betel. 13 ativas. E aí lá vai estar... Então, vai chamar pessoas das gestões passadas, inclusive convidando fundadores, o fundador da ordem vai estar lá, as pessoas que compuseram a primeira diretoria também, e várias pessoas que foram trabalhando ao longo desses 30 anos, porque o trabalho é contínuo, né? O Betel tá aqui hoje porque alguém começou e outros continuaram. Assim como a Malu tá terminando a gestão dela, vai passar o bastão para que alguém também garanta esse futuro. Então, enfim, são 30 anos de convidados, mais o Grande Conselho Guardião, mais que é a representação estadual, o Grande Betel já citado aqui por Maluzinha. Os tios, os primos. A loja maçônica, que no caso da nossa é a maior. Zé Humberto tem que estar lá. Tem, né? Ele é o fundador que, aliás, tinha que estar aqui hoje e não veio. O Zé Humberto falhou comigo hoje. Mas, enfim, mas ele acho que prefere fazer um trabalho bastidor também. É nota 1000, Zé Humberto. Ele é o fundador, né, das ordens paramaçônicas, tanto das Filhas de Jó quanto dos Demolês. Os Demolês, inclusive, o capítulo daqui, ele foi o primeiro não só da Bahia, mas do Nordeste. Foi o primeiro. E abriram, e foi a partir dele que foram abrindo outros. Eu conheci a história da... todo um legado. Negócio, o nosso Betel é o 04 também, mas ele é o 04, assim, bem próximo do 01, que é o... lá de Paulo Afonso. Então, assim, uma diferença de idade muito próxima. No interior. Pois é. Porque Paulo Afonso. Porque Zé Humberto trouxe pra cá. Pra variar. Então, temos muitos convidados, né? Até ontem nós tínhamos já quase 80 confirmações.
Eu acho que até sábado vamos ter mais de 100 pessoas lá. Eu vou estar lá. Vou ver Malu discursar. Presidente. Vamos discursar bem. Então, enfim. Ô Malu, e depois das filhas de Jó, mais pra frente, você pensou em alguma coisa, não? Como assim? Pra minha vida pessoal? De entrar na maçonaria mais na frente ou algo do tipo. Assim, as filhas de Jó, você pode ser uma filha de Jó ativa, né, até os seus 20 anos. Então, depois desses 20 anos... Depois que você é jogada para fora. Depois que você Como é deixada é que fica de lado, a coisa? Você se torna um membro de maioridade e você pode ajudar as filhas participando do conselho, por exemplo. Então, a nossa guardiã, ela é uma filha de Jó de membro de maioridade. Ela já foi uma filha de Jó ativa, foi honorável rainha, inclusive, e hoje ela nos ajuda. Eu acho importante a gente ter essa ajuda. Tem essa continuidade. Exato, então, né? Eu acho importante a gente ter essa ajuda de meninas que já foram filhas de Jó ativa, porque elas entendem você, entendem o prazo que você tem para cumprir, as ações que você tem que fazer, o trabalho ritualístico que você tem que dar conta de exercer, né, as coisas que você tem que exigir das meninas e da sua gestão. Então, eu pretendo continuar até os meus 20 anos, obviamente, e, se possível, pegar algum cargo no Conselho Guardião para ajudar ali as meninas quando eu for mais velha. Como é que é o dia a dia lá? Vocês se reúnem uma vez por semana, 2 vezes por semana? Como é que é a rotina da coisa? A gente tem reunião todas as terças-feiras, sendo 2 vezes por mês, ritualística. As outras vezes a gente pode escolher, né? Normalmente a honorável, ela tem essa escolha, porque é ela quem monta o calendário da gestão. Então ela escolhe se ela vai fazer alguma dinâmica, alguma interação com as meninas, um dia de estudo também para as lições de proficiência, né? Que é o estudo que a gente tem para poder pegar algum cargo de diretoria, né? Então, ela que decide isso, mas são 2 reuniões obrigatórias ritualísticas e o resto é ela quem escolhe. Mas a gente pode se encontrar, por exemplo, sábado, sexta-feira à noite. Às vezes não dá pra gente fazer alguma coisa terça-feira à noite, a gente faz na sexta. A gente fez uma interação recentemente no sábado, que foi na casa da guardiã, inclusive. Então, fica ali à disposição das meninas, ver se as meninas podem contar com a presença delas, coisas do tipo. Essa reunião ritualística que ela cita é a reunião que elas vão paramentadas, né? Isso. Com os trajes próprios da ordem. E as administrativas são para... Como é que é o traje? Porque eu conheço o traje dos maçons, conheço o Demolei, mas nunca vi o da filha de Jó. Parece uns anjinhos. É uma veste branca. Uma anjinha. Uma veste branca. No caso da honorável rainha, ela usa uma capa, né? Uma capa púrpura e uma coroa. Que é o mesmo traje também, as princesas usam um traje semelhante. Mas é bem bonito mesmo. Legal. Inclusive eu recomendo, né? A gente tem algumas cerimônias abertas também. Seria interessante. Quem tiver interesse pode pegar uma dessas cerimônias. Eu vou fazer um intervalozinho. Vamos pro último bloco. Eu quero conversar com o pai. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para 2. Opinião com atitude. Morena FM. Estamos de volta com Mesa para 2. Eu hoje estou aqui com Malu, que é presidente, rainha, imperatriz, tudo das filhas de Jó. Por enquanto, já está acabando o mandato. E estou com o pai que acompanha, que leva, traz, né? Isso. É João, né? João. Ô João, o que você sentiu que mudou em Malu? Malu? Com essa experiência da filha de Jó? Ela vem sofrendo as transformações da idade, né, da adolescência, mas a filha de Jó trouxe para o lado bom da mudança da adolescência, né? Porque a gente pode tanto ver um adolescente cheio de manias, né? E também ver um adolescente como essas meninas que vêm sendo lapidadas aí dentro das filhas de Jó. É uma transformação para o melhor. Quanto à educação, a gente não consegue ver Malu desrespeitando uma pessoa. A gente não aceita dentro de casa e a gente vê que ela é assim, né? Pelo contrário, ela respeita ao extremo a todos, né? Não existe nenhum tipo de diferença. A gente acha que ela conseguiu ver nela essa atitude de uma igualdade. Então é isso que a gente sempre pregou. E a filha de Jó realmente tem essa possibilidade
desde que haja também o apoio dos pais, para elas estarem presentes, para elas... Tudo começa em casa, sim, né? Sim, Se não começar em casa não adianta. Porque elas vão ver um lado bom, o lado bom de ser uma boa pessoa. Se ela chegar em casa e ver o diferente, né? Então vai ser um grande, como é que eu diria, uma grande briga entre as duas coisas. Mas a filha de Jó só acrescenta. Malu estava falando que alguns pais ficavam preocupados com a atividade externa, tá? Você era um, não? Sempre me preocupo com o Malu. Sempre me preocupo com o Malu. Mas esse lado de preocupar é eu estar junto, né? Eu estar junto. Por também fazer parte da Areópago Itabunense, então a gente sempre está junto. Porque já que vai ficar preocupado, eu vou proibir minha filha de fazer. Então, se eu estou preocupado, sobe aí no carro, eu vou junto, vamos lá, tem que fazer isso, aquilo, estamos juntos hoje aqui, então vamos para Itajuípe, para outro lugar, onde tiver que ir nos BTs aí que elas vão, a gente está junto, está presente. Eu acho que é uma forma de se preocupar e não deixar de participar, né? Para você foi um pouco mais fácil, né? Porque você já era da maçonaria, então você já conhecia a filha de Jó, já sabia como era. Ela desde bebê, né? Estava junto com a gente, ia nas reuniões do Clube da Fraternidade, que a mãe participa, minha esposa. Então ela viveu a maçonaria desde começar a andar, a falar, então ela esteve junto, né? Então ela queria estar na filha de Jó. Não foi uma coisa assim, filha, vá conhecer, não. Ela queria estar. Não, se você falasse filha vai conhecer, ela não ia. Não. Se a amiga chamasse, iria, né? Se a amiga chamasse, iria. Mas se a gente falar, vai lá conhecer, não. Não vai. Eu ia perguntar um negócio, me deu um branco agora. Fica à vontade. Para juntar as coisas, eu tô vendo que a maçonaria tem a parte dos adultos. Sim. Tem a parte dos jovens com o Demolei, tem a parte das jovens com a filha de Jó e tem a parte do clube da fraternidade. Mas nós trabalhamos também com os meninos pequenos. Nós temos os escudeiros e temos também as abelhinhas. Rapaz, é cheio de novidade. Os escudeiros são, vamos dizer assim, o pré-Demolei, né? Sim. Aqueles meninos que vêm novinhos, 5, né? 6, acho que 6 a 10, 6 a 11. 6 a 11 anos. Então eles chegam até aos escudeiros e são preparados. E são meninos que saem oradores com 11 anos. E as meninas, as abelhinhas também, na mesma idade, chegando até os 10 para poder entrar nas filhas de Jó. Então a gente faz todo esse trabalho. É rotineiro esse pessoal entrar na maçonaria? Não, eu digo, é rotineiro dos meninos entrarem para o Demolei e as meninas entrarem já vai seguindo. É meio que um ciclo. Um negócio, né? Um ciclo. Os meninos alguns acabam ainda já indo trabalhar conosco na maçonaria. Mas as meninas terminam a carreira, né, filha? E aí vão ajudar as próprias meninas. A maçonaria mais novas, tem uma idade limite para entrar? Uma idade base? Na maçonaria? Na maçonaria. Mínimo de 23, né? Para Demoleis, 21. Isso, correto. Demoleis, 21 anos. Desde que tenha condições, né, para estar frequentando, né? Então, peraí, se Demolei é 21, tem um buraco aí entre os escudeirinhos e a Demolei, né? Não, porque o escudeiro sai da ordem e pode entrar nos Demoleis. Né? Tá. Então os escudeiros saem da ordem dos escudeiros e normalmente é um caminho normal eles estarem junto aos Demoleis, entendeu? Eu fico impressionado até hoje que ainda tem gente que fala que maçonaria é ligada a demônio, né? Aí fica, eu fico, tem um demônio lá, tem um altar pro demônio, não sei o que. É muito louco isso, né? Nessa altura. Todo maçom acredita em Deus. Pois é. Isso é o principal, o princípio nosso. Né? É muito louco esse papo. Deus rege a todos e cada um de sua forma. Então, e todos os princípios da maçonaria são do lado do bem. Todos. O que a gente não faz é divulgar nossas atitudes. O que às vezes a gente estava falando sobre políticos e outras coisas, a maçonaria não divulga. O que a direita faz, a esquerda não vê e vice-versa. Então a gente não é necessário que a gente mostre o que faz. Mas a gente está em vários pontos aí da sociedade procurando melhorar, procurando ajudar e fazer o melhor possível. Você estava falando que aqui no intervalo o João estava contando que agora nessa enchente do Rio Grande do Sul o pessoal levantou um dinheiro para mandar para lá, né? Sim,
foi sugerido pelo comando em Salvador, né, pela grande loja, e as lojas se movimentaram em toda a Bahia, os irmãos, né, todos fizeram doações espontâneas, e a própria loja maçônica Areópago-Itabunense também fez uma doação considerável, e esse dinheiro foi direto para a ordem também no Rio Grande do Sul, que lá deve ter feito o devido uso do dinheiro para ajudar. Quem está comentando aqui no intervalo que está tendo muita burocratização por parte de prefeitos, né? E está tirando a eficiência da ajuda. Sim. Essa ajuda que vai direto de maçonaria, para o Rotary, para o Lions, para grupos de voluntários, ela funciona muito melhor, né? Chega quem precisa diretamente. Exatamente. E também o pessoal sabe que quem tem fome tem pressa, né? Os burocratas acham que não, que pode fazer cadastro antes, passar para o nutricionista, né? Ver o prazo de validade da comida. Eu não espero o papel, né? Esse é um pessoal que vai morrer na primeira semana do apocalipse zumbi. Esse pessoal dos burocratas vão ficar, vamos ver aqui um cadastro e vão embora cedo, né? Já era. O Malu, e escola, como é que tá? Agora eu tô Depois da pandemia, mudou alguma coisa na escola? Mudou. Minhas notas mudaram bastante. Eu voltei a ter... Não, digo, mas da escola ficou diferente também? Mudaram alguma coisa? Não? Maneira de dar aula? Não. Depois da pandemia voltou tudo a ser como era antes. Só voltou, assim, a questão da adaptação, esse período, né, do pessoal voltar. Em 2022 ainda ficou um pouco meio, assim, bagunçado. Mas depois voltou tudo a ser como era antes. Você está estudando onde? Eu estou estudando no IEPRO agora. No IEPRO? Colégio IEPRO. Agora eu estou no nono ano. Ano que vem eu começo o ensino médio. Aí o pai vai acompanhar o ensino médio também. Estamos tentando, né? Você é tipo de pai que assistia desenho animado com ela, não? Desenho animado, eu nunca fui fã de desenho. Rapaz, que pai mais relaxado, velho. Não é possível, um pai tem que gostar dos desenhos animados das crianças. Um filme de desenho animado. Mas que pode, João? Eu não tenho isso. Eu vou no esporte. Rapaz, eu virei fã de vários desenhos animados por causa de Kira. Os Backyardigans. Eu já tenho Phineas e Ferb. Phineas e Ferb é um troço genial. Olha ali, o grande fã de desenhos. Esse é. Olha, Phineas e Ferb é genial. É uma série genial. Minha agenda lá. E esses caras que fazem todas essas séries para as crianças e pré-adolescentes, eles enchem de referências pra gente. Se você assistir, você vai ver um monte de referência para nossa geração. Eles vão enfiando ali no meio. Phineas e Ferb mesmo tem um monte. Entendeu? Vou tentar ver. Tá vendo? Não, você já perdeu. Já foi. Você perdeu essa chance. Você não assistiu Hannah Montana, você não assistiu Feiticeiros de Waverly Place. Você não assistiu nada, então você tá por fora. Nada. Já foi, João. Perdeu essa. Agora só tendo outra filha, aí você acompanha desde o começo, aí você vai assistir tudo. Tá bom, já deixa a minha raspinha de tacho aqui. Malu, você já tem ideia do que você quer ser como profissão, não? Eu gostaria de ser médica. Médica? Eu quero ser neurocirurgiã. Nossa, já vai logo pra neurocirurgiã. Mexer na cabeça dos outros. Eu gosto muito dessa área. Aqui em Itabuna tem um grande, que é Silvio Porto. Né? Silvio Porto é referência de neurocirurgião. Nós temos um irmão, né? Kleber. É bom que dá muito dinheiro, né? Médico, ainda mais neurocirurgião. Vai encher de dinheiro. Tem que estudar muito, né? Não é? Ô, João, na pandemia, o que foi complicado para você? Eu sou comerciante, né? Então a gente passou muito tempo sem trabalhar. Foi ótimo em relação à proximidade, o dia a dia, né? Mas foi tudo muito difícil. Eu tive Covid na época que ninguém se falava em vacina. Então fiquei isolado da família, numa área da casa, mas fiquei isolado, então cada um em seu quarto, não se aproximava. E depois disso fico com medo de que ela venha ter, ou a esposa, né? Então a pandemia mudou a vida de todas as famílias. E o negócio ficou fechado. Sim. Foram 180 dias sem trabalhar. Com funcionário para pagar, com aluguel que ninguém tira aluguel, né? Você chegou a aproveitar aquela ajuda para folha, não? Sim.
mas a gente trabalhava na época com funcionários, foi ruim para os funcionários também, porque eles trabalhavam como diaristas. Eu tinha 2 fixos, esses foram para o governo, né? Mas os funcionários foi triste mesmo, então a gente procurava fazer o máximo que podia também para ajudá-los, né? Porque não tinha o que fazer, cada um dentro da sua casa, né? Quando é que você pôde retomar? Sim, nunca voltou como era. Isso é a grande realidade, né? Isso eu acho que para muita gente não voltou mesmo. Até hoje não existe como era, a gente vai buscando outras alternativas. A gente voltou, como você disse, na parte digital. A gente começou a vender serviços, vender assistência no sentido de... Você trabalha com que área? Eu trabalho com produtos para salão de beleza e tenho salão de beleza. Aqui pode fazer merchan aqui? Pode, aqui não tem problema. Fábrica não. de Cachos, é um salão especializado em fábrica cabelo. de cachos, já ouvi falar da fábrica de cachos. E aí a gente, na época, hoje a gente fabrica os próprios produtos. Na época a gente foi buscar alternativas, né? Então a gente terceirizava esses produtos em outra área que também parou de fabricar. Então a gente começou a vender de maneira digital, Mercado Livre, todas essas plataformas que foram surgindo aos montes, né? Então a gente começou a trabalhar dessa maneira e ficamos assim vivendo de quase um ano, onde o salão depois é que foi normalizar, né? A gente ficou Você continua mantendo as vendas online? Sim, mas isso virou uma concorrência muito maior, né? Então o que a gente vendia era bastante, assim, para quem nunca vendeu. Aí de repente a gente começou a ter várias concorrentes, né, na área. Então aí diminuiu bastante. Vendo ainda, a gente faz novos acordos. Mas o principal ainda é o físico. É o físico e os distribuidores, né, que a gente tem aí pelo Brasil. Então esses também continuam. Apareceram na época da pandemia também, porque o digital facilitou, né, a comunicação. Então aí a gente tem esse pessoal que vende, inclusive no Rio Grande do Sul tem um distribuidor próximo a Bento Gonçalves, que parou também. Também. São quase todos os municípios pararam, né? Sim. Bom, nosso tempo acabou. O João tem que levar a Malu para outro canto. Sim. Né? Eu quero agradecer bastante, viu, Malu, você ter vindo. Acho que foi legal para explicar a Filhas de Jó. Foi ótimo. Explicar o sistema, como funciona, né? Outras meninas podem ter interesse também. Sim. Procura a Malu, por enquanto ela que manda lá, depois nem tanto. E teremos iniciação, então ainda dá tempo. Quando é que vai ter iniciação? A gente vai ter iniciação dia 7. Dia 7? 7 e como é que junho. a pessoa faz? Vai aonde? Ela pode entrar em contato com o e-mail das Filhas de Jó ou até mesmo no próprio Instagram. Acho que é mais fácil hoje em dia entrar no Instagram, mandar uma DM. Como é que é o Instagram? Mensagem. Filhas de Jó? É @laço04união. Laço04união. Isso. Então, se você quer iniciar, vai lá. @laço04união. Pois é. Aliás, pede para seu pai levar você lá. Gente, obrigado, viu? Acho que o papo foi legal. Muito Espero que o pessoal que ouviu tenha gostado também. E quarta-feira que vem, eu não sei ainda quem vem, mas é sempre gente interessante. Vai daí, Paulinho. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.